Ação. Um elemento muito importante que auxilia muito o trabalho da apropriação dos textos é a ação. A ação consiste, neste caso, de para você estudar o texto, é simplesmente fazer alguma coisa. Então, eu vou não ler o texto, mas sim falar o texto. Eu vou falar o texto caminhando, eu vou falar o texto correndo, eu vou falar o texto lavando a louça, eu vou falar o texto arrumando a minha cama, eu vou falar o texto fazendo ginástica, eu vou falar o texto dançando, eu vou fazer coisas enquanto eu falo. Isso vai ter algumas vantagens, né? A primeira delas vai operar um pouco, em alguns casos, tá? Sobre a ansiedade. Sabe a ansiedade da gente? Ansiedade de fazer direito, ansiedade de ler o texto, ansiedade em relação ao que as pessoas vão falar, não sei o que. Não. O fato de brincar com o texto, em vez de começar levando ele tão a sério, então eu vou pegar um texto que é super dramático e eu vou pular a amarelinha falando ele. Ou pular corda, ou vou ficar rolando, espreguiçando na cama e falando o texto. O fato de eu brincar com ele, de eu ficar fazendo coisas, vai dar uma quebrada nesses medos que congelam a gente, vai dar uma quebrada nessa paralisação que se concentrar muito no futuro, no que os outros vão dizer e tal, no resultado, no final, vai gerar, né? Por muito tempo eu tinha muitos problemas. Eu queria tanto fazer direito, tanto fazer direito, tanto fazer direito que eu não fazia nada. Que eu congelava. Mesmo assim. Chegou ao ponto de eu congelar, assim. Estava numa improvisação, eu congelei. De tanto que eu queria fazer as coisas direito, de tanto que eu levava aquilo a sério. Então, muitas vezes, para diminuir essa carga de ansiedade em relação ao trabalho, fazer esse processo das ações aleatórias, simplesmente se movimentar enquanto fala, ajuda a desmontar isso, ajuda a gente a acalmar e serenar a mente. Em alguns casos, não. Em alguns casos, você fica tão cansado que você não consegue fazer nada depois, isso não te ajuda. Em alguns casos, sim. Um pouco de cansaço, uma certa medida de cansaço te ajuda a respirar melhor e se acalmar para começar. Eu tinha um espetáculo chamado Psicose, que a plateia era toda vendada e a gente conduzia eles e falava textos. Eu tinha uma participação pequena, eu também era o diretor do espetáculo. E como a gente estava cuidando das pessoas, para elas não caírem, para não sei o que, para a condução adequada do processo, era muito tenso, assim, não era uma coisa assim que fluía, né? Tinha que ter muita tensão. E aí, o que é que eu fazia para sair dessa posição mental e racional do coordenador e entrar numa posição de mais liberdade, num estado mais livre para conseguir falar o meu texto, né? Eu dava uma corrida. Eu botava toda a ansiedade que eu tinha, toda aquela tensão para fora e aí eu parava e falava o texto. Isso funcionava para mim e é importante, claro, que fique claro isso. Já teve outros espetáculos que eu tinha que fazer coisas assim e não funcionava assim, correr antes. Às vezes até atrapalhava, mas você só descobre isso testando. Por que a gente ensaia tanto, né? Diabo de ensaio, tem tanto ensaio. É pra gente testar as coisas, pra na hora a gente entender assim, quais os caminhos que vão funcionar melhor. Por isso que eu defendo muito que ator se faz no palco. É experimentando as coisas com a plateia ou gravando as coisas para mostrar para os vídeos que você vai descobrindo. É no ato de fazer que a gente inclusive vai descobrindo o que é que nos trava, o que nos alimenta, o que nos ajuda. Não tem outro jeito. E ainda tem a variação de cada dia, né, gente? Tem dia que eu preciso correr, tem dia que eu preciso deitar
e respirar um pouco e depois fazer as gravações ou apresentar a peça. É um grande processo. Eu acho divertido. Eu acho muito divertido. A outra coisa desse processo de movimentação, né, de criações, é que elas enchem as falas da gente de impulsos. Então, elas vão com esses impulsos do corpo para fazer café, lavar louça, pular corda, arrumar a cama, esses impulsos que a gente vai criando da ação, esses impulsos internos, eles vão afetando a fala e eles vão deixando a fala mais natural, mais orgânica, mais verdadeira, mais preenchida de impulsos. A gente sai daquele registro mais duro, mais artificial. Eu gosto de estrelas, né? Se eu tenho um impulso, eu começa a ficar mais natural, assim. Se eu, por exemplo, me levanto e falo, eu gosto de estrelas, isso vai me ajudar, né? Você quer uma prova disso? Quando você vê uma animação, grandes atores fazendo vozes de personagens, você já observou que eles nunca estão sentados? Geralmente eles estão em pé. E observe com calma, eles estão se movendo. Eles estão se movendo. Por quê? Porque bater o pé, abrir o braço, levantar, balançar as mãos, respirar, olhar para o lado, essas coisas me ajudam a ter impulso. E esses impulsos ajudam a fala a ficar mais orgânica, mais verdadeira. Uma outra possibilidade também é você fazer isso, fazer a fala, corre para lá, corre para cá, dança enlouquecido, e aí depois você para na frente do microfone e fala. Por que isso funciona? Porque, apesar de eu estar parado, antes eu me movi muito, então o meu corpo ele está cheio daqueles impulsos ainda. E esses impulsos vão desbloquear meu corpo, desbloquear minha voz e vão me ajudar. Às vezes não, às vezes eles bloqueiam e atrapalham tudo. Mas em geral, se você faz esse tipo de procedimento, seja como estudo, seja antes de gravar ou antes de se apresentar, eles te ajudam a te preencher e sair daquele registro de fala muito duro, muito artificial. Não quer dizer que resolve, tá? Mas eu acho que é uma baita ajuda. Mas, com tudo que eu estou falando aqui dessa playlist, eu acho que as coisas se alimentam, sabe? O ritmo te ajuda nas ações, as ações te ajudam na imaginação, entender o texto te ajuda nas ações. Essas coisas elas vão se ajudando para você se apropriar do texto. É isso, gente. Cabe um detalhe importante. A ação, ela é um sistema de treinamentos complexo, tá? Do qual eu estou aqui trabalhando apenas com a questão da apropriação textual. Mas as ações, elas têm toda uma linha de treinamento sobre elas, tá? Seja dança-teatro, seja para o teatro convencional de textos clássicos. Então, eu estou aqui mostrando a pontinha do iceberg, mas ela é muito mais coisa. Tem muito mais trabalho sobre elas, tem muito mais difusões sobre elas há mais de 100 anos. Ok?